Sou o professor Jorge Kennedy e nessa aula vamos falar sobre as medidas de posição. Essas medidas nos possibilitam representar um conjunto de dados relativos à observação de determinado fenômeno de forma resumida. Tais medidas orientam-nos quanto à posição da distribuição no eixo das abscissas, o eixo horizontal, o eixo do X, possibilitando comparações de séries de dados entre si pelo confronto desses números. Nós temos a média aritmética, que é o que nós vamos falar nessa aula, a mediana, a moda e o quartil. Os quartis, nós vamos falar esses três últimos nas próximas 3 aulas. Média aritmética é a soma total dos termos dividido pelo número total de termos. Dentre os termos estatísticos mais usados, podemos destacar a média aritmética. Várias pessoas, de algum modo, já utilizaram ou utilizam constantemente os cálculos envolvendo médias. A média aritmética agora utilizando a variável quantitativa discreta. Então, nós temos o nosso exemplo aí das 30 idades, né? Onde a menor é 21 anos e a maior é 36 anos de idade. Aqui eu represento numa tabela, né, onde eu tenho o meu X representa as idades, o F é a frequência das idades e o XF é a multiplicação da frequência absoluta pela idade, representada pelo X. Porque, em vez de eu somar o 21 3 vezes, eu vou multiplicar ele por 3. Em vez de eu somar o 22 2 vezes, eu vou multiplicar ele por 2. E o somatório dessa coluna XF, na realidade, 63 mais 64 mais 46 mais 24 mais 100 e assim por diante, vai dar um total de 845, é como se eu estivesse somando os 30 números, 21 mais 21 mais 21 mais 22, ou seja, eu ia somar esses 30 números e ia dividir por 30. Então, jogando isso para uma tabela, fica mais fácil. Em vez de eu somar os 30 números e dividir por 30, eu vou somar os elementos da coluna XF, onde eu multipliquei a idade por suas frequências, vou somar esses elementos e vou dividir o somatório dessa coluna pelo tamanho da amostra, ou seja, o somatório da coluna XF dividido pelo tamanho da amostra. Eu tenho a média aritmética na variável quantitativa discreta, que é aproximadamente 28,17 anos de idade. A média aritmética na variável quantitativa contínua, onde eu tenho classes, ok? É a mesma coisa, né? Então, eu tenho a frequência das idades, eu tenho a média das classes, né? 21 mais 24 dividido por 2, 24 mais 27 dividido por 2, 27 mais 30 dividido por 2, e assim sucessivamente. Então, eu faço o produto do X pelo F, eu vou ter a minha coluna, os elementos da minha coluna XF, o somatório dos elementos dessa coluna, dividido pelo tamanho da amostra, vai me fornecer a média aritmética, que aí ficou igual a 28,7.